Nesse vídeo eu vou te dar uma ideia muito doida. Eu vou te falar de uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda em como você analisar o mercado. Seja muito bem-vindo a este canal, onde eu te falo de mercado financeiro todos os dias. Meu nome é Diógenes, é um prazer estar aqui com você. Eu comecei no mercado financeiro em 2009 e em 2011 eu criei esse canal para trazer conteúdo para te ajudar a dar o próximo passo em direção à consistência. Então, todos os dias tem vídeo novo para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência. O mercado financeiro é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas a recompensa vale a pena. Tá? Ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira e, é claro, você poder desfrutar a vida, fazer as coisas que você gosta na sua vida. Vale a pena a recompensa. E é isso que você deve ter em mente. Só que para isso, para que você possa conseguir chegar nesse prêmio, né, nessa recompensa de ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, você precisa organizar o teu conhecimento, você precisa realmente sair enfim, daquilo que a maioria está fazendo. A maioria está operando de forma aleatória, sem plano, sem estratégia, sem métrica, correndo riscos absurdos, e aí, é claro, não vai dar certo, tá bom? Então, se você quiser aprender como evoluir no mercado financeiro, fica ligado, porque nos próximos dias nós teremos um evento chamado O Trader do Futuro, onde eu vou te trazer todos os elementos que são importantes e que vão te ajudar a dar o próximo passo. Você vai entender que não basta apenas saber do gráfico, tá? Você tem que saber do gráfico, tem que saber gerenciamento de risco e tem que ter um bom controle emocional para operar somente quando você tiver uma estratégia ou uma operação acontecendo de acordo com a estratégia. Você tem que ter também, é claro, a disciplina, você tem que estudar os resultados da tua estratégia, extrair métricas, ou seja, é muita coisa para te falar nesse vídeo, mas eu vou te falar esses elementos no Trader do Futuro. Fique ligado comigo aqui nesse canal no YouTube, porque eu vou te trazer elementos para te ajudar, beleza? Vamos para a tela que eu vou te mostrar o conteúdo do vídeo de hoje. Talvez você conheça a ideia de sobrecompra e sobrevenda. Talvez você conheça... O que é sobrecompra e sobrevenda, primeiramente, né? Sobrecompra e sobrevenda são dois conceitos dentro da análise técnica que são utilizados para identificar quando que o mercado potencialmente se movimentou muito em uma determinada direção e depois ele inverteu a tendência, inverteu a direção e ele começou a se movimentar na direção oposta. Isso quer dizer o que para a gente? Bom, conceito de sobrecompra e sobrevenda é basicamente assim. Nós temos uma quantidade limitada de compradores, temos uma quantidade limitada de vendedores. Quando o mercado sobe muito ou faz um movimento muito direcional, tá, o que nós temos é os compradores vão ficando cada vez mais cansados. Isso é a ideia de sobrecompra e sobrevenda. Então, movimento direcional, né, os compradores vão ficando cansados e eles vão acabando, né, vão ficando cada vez mais escassos. E aí, é claro, em algum determinado momento, os vendedores tomam conta da situação e invertem. Tá? E, portanto, a ideia de sobrecompra e sobrevenda está ligada com a ideia de exaustão, canseira de compradores limitados que existem no mercado e vendedores limitados também. Ok? E uma das formas de identificarmos sobrecompra e sobrevenda no mercado é através do indicador RSI, que você provavelmente já conhece, Relative Strength Index, ou Índice de Força Relativa, tá bom? Geralmente se utiliza o RSI de 14 períodos e basicamente ele mostra pra gente um indicador desse jeito, com o nível de 70 e 30. Mas eu não vou te falar de RSI nesse vídeo, tá bom? Tem vídeo sobre RSI, você pode pesquisar. O que eu quero te apresentar aqui é uma ideia. Espero te colocar uma formiguinha na sua cabeça, para você ficar pensando nisso, beleza? Tecnicamente falando. Você já parou para pensar a quantidade de tempo que o preço passa no mesmo lado de uma determinada média móvel? A gente poderia estabelecer um critério para a gente pensar, né, quanto tempo que o mercado tende a passar do mesmo lado de uma determinada média móvel. Por exemplo, aqui no gráfico nós temos a média de 40 períodos simples. E aqui é só um exemplo de uma média, poderia ser a média de 30, a média de 20, a média de 8, a média de 600, tanto faz, tá bom? Vou colocar ela um pouco mais visível e na cor branca, para a gente ver ela aqui. Muito bem, veja bem, quando aqui, pessoal, eu quero apresentar para você o começo de uma ideia, de a gente fazer uma análise estatística para, a partir disso, a gente conseguir extrair os números e desenvolver potencialmente um modelo matemático para nos dar clareza na hora de operar. Beleza? Então, veja bem, quanto tempo que o mercado, aqui, ó, desde esse ponto, quanto tempo que o mercado passou do mesmo lado, do lado de baixo da média de 40? Como que a gente vai medir isso? Vamos medir isso em candles, tá? Então, bom, desde aqui que ele fechou a primeira vez para baixo, teve um pequeno rompimento, falso rompimento aqui, que a gente
pode observar. E até que ele, de fato, passou para o lado de cima, podemos dizer aí que foram 100 candles, né? 98, 99, 99 candles, tá? Do mesmo lado da média de 40, ok? Muito bem. E aí depois, bom, passou para cima, ficou um pouco lateralizado. A partir daqui, quantos candles que nós já temos agora? Já temos 89. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode desenvolver ou começar a pensar um modelo, uma estratégia operacional que vai levar em consideração esse tipo de diferença, de discrepância, tá? Ou seja, extrair os dados estatísticos para entender a quantidade de tempo que o mercado tende a passar do mesmo lado de uma média móvel qualquer. E a partir de um determinado ponto, imagina só, imagina que você começa a analisar, você analisou este cenário, ok? Esse aqui é um cenário. E aí você analisa outro cenário. Imagina que você vai olhar para trás aqui, né? Vamos pegar aqui, a inversão da tendência foi aqui, 122 barras. Aqui, quanto que ele passou para cima? Bom, até ele de fato lateralizar foram 72 barras. Para baixo, quanto que ele passou para baixo da média de 40 aqui? Até aqui, a gente estaria falando mais ou menos de 80 barras, 80 candles, tá? Aqui ficou um pouco lateralizado, isso aqui, é claro, foi pequeno. Se considerarmos desde aqui até aqui, a gente está falando de 46 barras. Se a gente olhar daqui até aqui, estamos falando aí de 57 barras. E as tendências mais direcionais? Bom, aqui nós tivemos uma situação onde até esse ponto foram 133 barras. Imagine a seguinte situação. Estou dando uma ideia, inclusive eu trago essa ideia muito aprofundada dentro da mentoria, tá? Dentro da mentoria de RFX Online, onde eu te explico isso aqui e, é claro, os desdobramentos dessa ideia. Imagine que você analisou 100 casos, 100 situações como essa, onde o mercado passou uma certa quantidade de tempo do mesmo lado de uma determinada média móvel que você escolheu. Aqui, como exemplo, temos a média de 40. Ok? Poderia ser a média de 20, poderia ser a média de 500, tanto faz. Você tirou 100 amostras de uma situação, né, onde você vai fazer uma lista, tá? Então, ó, por exemplo, nós temos uma situação onde o mercado passou 82 candles, 82 barras do mesmo lado da média, uma determinada média móvel. A segunda situação foram 114, por exemplo. A terceira situação foram 57. Você vai extrair todas as 100 ocorrências, né, que você analisou. E aí você pode extrair uma média dessa quantidade de tempo que o mercado passa de mesmo lado da média móvel. E a partir daqui você pode desenvolver estratégias para serem operadas de forma muito mais organizada, muito mais objetiva e quantificada, para que você possa, a partir disso, ter um parâmetro de como atuar no mercado financeiro. Eu não vou aprofundar muito mais nessa ideia, porque senão não é nem o objetivo desse vídeo, tá? Mas o que eu quero trazer para você você percebe como existe forma da gente melhorar a nossa objetividade no mercado através de um conceito simples, identificando quanto tempo que o mercado tende a passar do mesmo lado de uma determinada média móvel. E aí, quando ele se aproxima daquela média ou de um determinado número, a gente já muda a nossa visão e fala assim, olha, imagina só, que você viu, por exemplo, que na média, os maiores movimentos no mercado, o preço tende a passar, vamos dizer, por exemplo, tá, 100 barras ou 100 candles do mesmo lado da média de 40. Ok? Muito bem. Quando o preço começa a se movimentar, né, para baixo da média de 40 e uma tendência de queda, você pode pensar em possível compra, impossível venda. Então, ok, o mercado está caindo, vou vendendo. Porém, depois de um determinado momento, você olha e fala assim, cara, já temos aqui 80 candles do mesmo lado da média de 40. Então, talvez não seja mais interessante pensar em venda e agora mudar o meu foco, mudar a minha ideia para começar a pensar em compra. Entendeu? Bom, o que eu quero que você faça agora? Primeira coisa, deixa um like nesse vídeo, né, mano? Tem uma ideia bacana aí. Deixa o like nesse vídeo, porque assim eu consigo entender que isso te ajuda de alguma forma a melhorar no mercado, ter ideias, insights para você conseguir aplicar na prática, beleza? Deixe seu comentário também, que isso é importante.
inscreve no canal e agora vai para a tela. Coloca aí a média de 40, tá? Faça um estudo, veja os movimentos mais longos, por exemplo, de um mesmo lado da média móvel, e você fala assim, olha, extrai os dados, fala assim, olha, nesse caso, o mercado movimentou 100 candles do mesmo lado da média. Nesse outro caso, foram 89. Nesse outro caso, foram 120. E assim por diante. E aí você vai conseguir extrair um número e você começa a pensar, bom, cara, então quer dizer que quando o mercado, depois de 80, 90 candles, que o mercado se movimentou do mesmo lado da média de 40, por exemplo, tô só dando exemplo, tá? Então talvez não é mais interessante continuar seguindo tendência. Eu posso começar agora a operar contra a tendência. Entendeu? Procurar possibilidades, oportunidades e ferramenta. Esse tipo de ideia é a ideia que você precisa organizar, escrever um plano de trading, para que você tenha a chance de ser bem-sucedido no mercado financeiro. E é disso que eu vou te falar no evento O Trader do Futuro, e é disso que eu falo na mentoria em profundidade, com dados estatísticos, para te mostrar exatamente como funciona o mercado financeiro. Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.